Graças a Deus. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Quem aqui é outro depois da cruz? Que coisa boa. Somos novas criaturas gerados em Cristo. Passamos por esta maravilhosa bênção de receber a maior manifestação de amor que já existiu. Um Deus que se importou com os seus filhos e se manifestou entre nós. E nós nos alegramos, como filhos amados, de agora sabermos que recebemos dele uma nova esperança, vivermos com ele para sempre. E a morte não pode mais nos deter. Temos uma realidade a ser vivida com Cristo todos os dias. Já encontraram Mateus capítulo 26, versículo 26 diz assim: Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês. Isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Amém? Muito obrigado, queridos. Podem sentar. Eu quero, em poucos minutos, trazer a vocês algo que Deus colocou no meu coração. Há algum tempo que eu tenho buscado a Deus de uma forma diferente. Antigamente eu tinha um caderno de oração. Eu ia para Deus com uma lista de pedidos. E de um tempo para cá eu aprendi que existe muito mais da parte dele para mim do que eu posso pensar e programar e planejar da minha parte para ele. Então, eu tenho desfrutado do privilégio de receber dele algumas riquezas, algumas dádivas preciosas. Dentre elas, aqui eu vou compartilhar com vocês. Quando nós lemos esse texto, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes importantes. Em primeiro lugar, o vinho foi dado aos discípulos, assim como Jesus deu o pão. Mas quando o vinho foi dado aos discípulos, Jesus pegou o cálice, agradeceu a Deus e deu este cálice aos discípulos para que todos bebessem deste cálice. Diferentemente, antes de ter entregue o vinho, antes de ter entregue este cálice, Jesus levantou o pão, agradeceu a Deus, partiu o pão e entregou aos discípulos o pão partido em pedaços. Eu tenho aprendido que todo ato de Jesus tem um significado. Jesus nunca fez um ato aleatório. Nunca fez algo desproposital. E se Jesus agiu de forma diferente para com o pão e o vinho, é porque tem algum segredo. Voltando no tempo, eu chamo a sua atenção para os dias dos juízes. E se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar este relato breve que eu vou fazer, abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 19. Nos 3 últimos capítulos do livro de Juízes está contando uma história dramática, terrível. Um episódio que chama a nossa atenção. Uma jovem que vivia maritalmente com um levita foi morta de forma terrível.
tomado de dor. Eu não vou entrar em detalhes porque é uma história muito rica, mas eu quero resumi-la para vocês. Eu sei de pelo menos uma pessoa dos que aqui estão que conhecem bem essa história, a irmã Socorro, porque ela leu e ela tem lido a Bíblia. E todos os que têm este hábito certamente vão lembrar desta história tão dramática. Este levita, passando por várias cidades, ocupou-se, programou-se passar a noite em uma das cidades israelitas, a cidade de Gibeá, na tribo de Benjamim. E, no entanto, aquele levita foi surpreendido pela maldade da população. A sua companheira foi morta depois de ser abusada por uma noite inteira. Ele, tomado de dor e de sofrimento, de desespero, de raiva, ele decide provocar toda a liderança das 12 tribos de Israel com um ato muito difícil de ser compreendido. Eu peço que você não julgue sem antes conhecer o final dessa história. Não feche o coração, deixe o seu coração aberto para receber o que Deus tem preparado para você. Quando este levita colheu o corpo da sua companheira morto, ele então coloca sobre o seu animal e viaja a viagem toda com o corpo morto sobre o jumento. Chega em casa, ele pega uma faca, corta o corpo dela em 12 pedaços e manda um pedaço para cada um dos líderes das 12 tribos de Israel. Quando os líderes recebem este ato, esta carta provocativa, um pedaço de um corpo humano, e quando eles leem a carta do que havia acontecido, eles são tomados de uma fúria, de uma raiva, e eles se levantam prontamente e decidem descer até Betel, onde estava a arca do Senhor, onde estavam os demais levitas, onde estava o sacerdote, e decidem se reunir lá. E nesse momento, quando eles se reúnem, cada um leva consigo uma força bélica, um pedaço do seu exército. Somando todos os exércitos, somam mais de 400.000 homens treinados para a guerra. Esse é um tempo em que Deus havia dado a eles a oportunidade de governarem as 12 tribos a partir das Escrituras, a partir da lei de Moisés. Mas o que o livro de Juízes fala para a gente é que esse tempo é marcado pela individualidade. Eles decidiam, eles viviam a partir do que eles bem entendiam. Quando eles se reúnem, 400.000 homens de guerra preparados para a batalha, eles vão para corrigir a tribo de Benjamim. Só que a tribo de Benjamim é uma das menores das tribos de Israel. E o que eles conseguem reunir são no máximo 26.000 homens. Agora, se você ainda não leu o livro de Juízes, eu conclamo você a ler novamente o livro de Juízes. É verdade que é uma leitura que ela nos chateia por ver as inúmeras vezes em que o povo de Israel se distanciou de Deus. Nós vemos no livro de Juízes um povo contumaz em desobedecer, um coração muito sensível a se afastar de Deus. Só que quando eu examinava este livro e em oração buscava do Senhor a direção, o Espírito Santo falou para mim: esse livro fala de você. Esse livro é a história de vocês. Não há nenhuma diferença entre esta geração
e a geração de juízes. Precisamos ler de volta a história de gente que tem tido dificuldade para permanecer fiel a Deus, como nós também. E de vez em quando a gente está buscando o Senhor e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu errei de novo, eu pequei de novo. E o Espírito Santo vem com sua graça, nos perdoa e nos restaura. Nós, quando lemos esta história e vemos a agressividade de todos os israelitas, ao se levantar contra uma pequenina tribo, ainda que o seu erro, ainda que o seu pecado foi muito grave, ainda que o delito deles foi muito grave, mas os israelitas se levantam contra os seus irmãos, dispostos a eliminá-los. Desses 26 mil soldados, o que resta são corpos espalhados pela cidade de Gibeá, pelas estradas, pelo deserto. Eles montaram uma estratégia que cercaram o exército dos benjamitas por todos os lados. Para onde os benjamitas tentaram fugir, eles encontraram espada. Os israelitas não tiveram pena dos seus próprios irmãos. Mataram ao fio da espada 25.400 soldados, restando apenas 600 homens, que provavelmente jovens, amedrontados, se refugiaram em uma caverna na rocha de Rimon, a alguns quilômetros dali. Não fosse Deus intervir e chamar a atenção destes líderes, eles teriam dizimado em um só dia toda uma tribo inteira que levou anos para Deus tirar do Egito e colocar na terra de Canaã. Em um só dia, eles agora estavam ávidos por vingança, ávidos por corrigir. No entanto, o Espírito Santo, que sempre está pelejando com a gente, leva esses líderes a Betel, e quando eles terminam um dia, deixando apenas aqueles 600 jovens acuados lá, que ficaram cerca de 4 meses escondidos em uma caverna, eles voltam para Betel e vão orar ao Senhor, e Deus faz eles lembrarem: vocês vão matar, vocês vão eliminar uma tribo inteira? Por acaso eu tirei vocês do Egito para vocês serem... Eu anunciei que seriam 12, não 11. Então, eles repensam a sua estratégia, poupam aqueles 600 homens, choram diante do Senhor, arrependem-se daquela atrocidade, daquela truculência, daquela agressividade, reconhecem que eles exageraram na medida, reconhecem que eles pesaram a mão sobre os seus irmãos de uma forma muito mais agressiva, muito mais intensa do que era necessário. E agora eles vão se ocupar de restaurar os seus irmãos. Eles vão pedir a Deus direção. Como é que nós vamos restaurar esta tribo que está prestes a ser extinta do nosso meio? Eles vão sentir o peso do custo que é restaurar um irmão ofendido.
Provérbios 18 diz que é mais fácil conquistarmos uma cidade murada do que um irmão cujo coração está ofendido. Estes israelitas vão experimentar o trabalho que dá restaurar alguém. Vão buscar a Deus e Deus vai mostrar para eles estratégias de como eles vão prover esposas para estes jovens cidadãos. Eles tiram esses 600 homens da caverna. Talvez vão pedir perdão para eles, vão abraçá-los e dizer: a guerra acabou, a disciplina cessou, agora nós vamos restaurar vocês. E eles trabalham para prover a restauração desta tribo de Benjamim. Irmãos que erram precisam ser corrigidos, não eliminados. Guarde isso no seu coração. Irmãos que erram precisam ser corrigidos, não banidos. Irmãos que erram precisam ser corrigidos, nunca desprezados e expulsos. No nosso aprisco, se não tiver espaço para irmãos que erram, então todos nós precisamos sair dele. Se no nosso aprisco, na nossa igreja, na nossa família, na nossa casa, no nosso evangelho, se não tiver espaço para alguém se arrepender, então feche a sua Bíblia, meu irmão, e vá-se embora fazer outra coisa, mas Jesus não está ali. Chega a plenitude dos tempos. Jesus então reúne os seus discípulos. E quando Paulo fala sobre o tempo em que Jesus veio, esse é exatamente um tempo semelhante ao do dia dos juízes, em que os homens faziam tudo aquilo que eles achavam que deviam fazer. Mas agora Jesus está diante dos seus discípulos, a quem ele havia confiado a pregação do evangelho, o reino de Deus, o anúncio do amor e da misericórdia de um pai. Ele está prestes a morrer. É o último ato profético que iria orientar os seus discípulos e a todos nós de como deve ser a nossa convivência entre irmãos, como deve ser a nossa convivência como igreja, como deve ser a nossa convivência como corpo de Cristo. Ele então pega o pão e parte em pedaços e distribui aos seus discípulos, profetizando: o preço da unidade vai ser pago. O corpo de Jesus não foi despedaçado na cruz, mas a sua alma foi no Getsêmani. Ele doou para nós o seu corpo partido, ainda que de forma simbólica, através do pão. Nós recebemos de Jesus um corpo partido. Ele foi partido porque Isaías fala no capítulo 53, ele foi partido por causa da nossa desunião. Ele foi partido porque nós nos separamos. Ele foi partido porque nós nos distanciamos uns dos outros. Ele foi partido porque a gente é capaz de demonstrar toda a nossa ferocidade, toda a nossa agressividade, toda a nossa desumanidade quando estamos tratando com um irmão errado, com um irmão que errou. É a coisa mais incrível e curiosamente decepcionante nós vermos que muitos irmãos deixaram de conviver nos nossos cultos, deixaram de vir aos nossos cultos, deixaram de participar da Santa Ceia conosco, deixaram de estar com a gente, porque um outro irmão
o feriu. Era para sermos tão coesos, a ponto de enfrentarmos o império das trevas, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas não contra uma igreja partida, dividida, uma igreja que não sabe consertar os seus irmãos, uma igreja que ainda não leu a instrução de Jesus, quando Jesus disse: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até ele, reconcilia-te com ele, então vem e traz a tua oferta ao altar, e a tua oferta será recebida. A gente não, a gente traz ao altar nossa oferta, e deixa o irmão ferido, e ele que se lasque, me perdoe a palavra. Hoje é dia de Santa Ceia, e se comunhão não for enfrentado como um assunto sério, e se a nossa unidade não for considerada por nós por algo importante, uma bênção a ser vivida por todos nós, então pare de cear. A ceia fala de um Deus que se apresentou para nós, para nos unir a todos nós, grandes e pequenos, fortes e fracos, gordos e magrinhos, inteligentes e não tão inteligentes. Somos um único corpo e pertencemos a um único Deus. E o sacrifício de Jesus Cristo é tão poderoso que Paulo diz que agora não existe mais nem cita, nem grego, nem hebreu, nem judeu, nem brasileiro, nem palestino. Em Cristo todos nós fomos feitos um só corpo. Um só corpo. A gente gosta da bênção da unidade. A gente só não sabe como conseguir. A gente gosta de jantares com muitos irmãos. Desde que eu me tornei pastor, os irmãos vivem me conclamando para patrocinar churrascos, pizzas. Todo mundo gosta de estarmos juntos. Eu também gosto. Inclusive estou pedindo apoio para esses eventos de churrasco e pizza, porque só para um fica pesado. E eu estou vendo aqui um grupo de pastores, que coisa boa, está chegando até pastor novo para me ajudar, para nós partilharmos do custeio de manter a unidade. O que Jesus nos ensina, queridos, os seus pedaços repartidos, eles foram transportados para além daquele território da Palestina. Chegou até nós. O corpo partido chegou até nós. Hoje nós vamos comer do pão, um pedaço do pão, um corpo partido entregue para mim e para você. E eu tenho orado para que, se o corpo de uma moça enviado para homens comuns foi capaz de uni-los, o corpo de Jesus provoca em você um poder sobrenatural para reconciliar os nossos irmãos cujo coração estão feridos. O Espírito Santo nos conclamou, porque Ele nos deu o ministério da reconciliação. E se é difícil reconciliar irmãos ofendidos e destruir ferrolhos de contenda, conforme está descrito em Provérbios 18:19, o nosso Jesus nos deu este poder. O poder de reconciliar os nossos irmãos. E esta é uma obra sobrenatural. E quem quer participar dela, levante a sua mão. Aleluia. Ao final desta mensagem eu vou orar por vocês.
Porque eu creio que é chegada a hora de nós investirmos na reconciliação dos nossos irmãos cujo coração estão feridos. Há quem diga que é uma igreja muito maior lá fora do que uma igreja aqui dentro. Quem são estes da igreja lá fora? Tirando aqueles que não querem compromisso com Cristo. São pessoas que têm saudades de estar conosco. São pessoas que um dia tiveram que sair por aquela porta, decididos a não voltar mais, como uma medida para proteger a sua própria alma, porque saíram daqui chorando. São pessoas que prometeram nunca mais pisar numa igreja, porque foi aqui, num lugar onde se prega o amor, a misericórdia e a bondade, que eles foram terrivelmente feridos. Há muitas pessoas que estão com o coração fechado para o Evangelho. Eles não se decepcionaram com Deus, eles não se decepcionaram com Jesus, eles não se decepcionaram com o Espírito Santo, eles se decepcionaram com os filhos de Deus, com os seus irmãos. Quantas palavras que nós proferimos aqui do púlpito, pastores motivados com zelo pela palavra, com zelo pelo Evangelho, com zelo pela igreja, mas a palavra foi dura, a palavra foi agressiva, a palavra foi ofensiva, a palavra gerou humilhação, a palavra diminuiu os nossos irmãos, a palavra ofendeu o coração. E nós nos julgamos estar fazendo algo que Deus mandou a gente fazer, mas não consideramos a medida certa, o tom certo, o jeito certo, a atitude certa, a palavra certa, a graça certa, o tom certo. Nós aprendemos que mesmo quando estamos motivados a fazer a coisa certa, corrigir um irmão que está errando, nós podemos exagerar. Era só para corrigir o erro, a gente mete uma tacada na cabeça e acaba o errante e o erro junto, o pecador e o pecado. A gente afasta, a gente pega a ovelha. Isso me faz lembrar um dia, quando eu li a história de Jacó, a estratégia que Deus deu para ele aumentar o rebanho. Eu estava pensando nisso em casa, na minha primeira congregação, lá na congregação Val de Jaboque, lá no Goiabal. Uma igreja que eu recebi com 6 irmãos. Tinha havido um problema, e a maioria dos irmãos daquela congregação havia se afastado da igreja. Então, orando ao Senhor, e tendo na mente a recordação do que Jacó havia feito, o Espírito Santo falou comigo: tu me pedes ovelhas, que tipo de ovelhas tu queres? Só as ovelhas perfeitas? Só as ovelhas branquinhas? Ou tu aceitas no teu coração ovelhas malhadas, ovelhas listradas, ovelhas defeituosas, ovelhas que precisam que o pastor lhes cure as feridas, com abundantes lágrimas nos olhos? Eu assumi com Deus um compromisso naquele dia. Eu não faria diferença das ovelhas que Ele me daria para cuidar. Todos os dias eu me cobro: Jean, tu estás dando atenção a todos de forma igual? Porque se tu estás dizendo que tu não tens tanto tempo para um, não pode ter tempo para todos. E que tempo é esse que tu não tens?
não é falta de planejamento, e de vez em quando eu estou sendo cobrado pelo Espírito Santo para cuidar de ovelhas listadas, ovelhas feridas, ovelhas machucadas. Mas Deus, nesta noite, quer trazer ao teu coração que aquela história de dizer, não tem mais jeito. Ele era um bom obreiro, mas aconteceu um negócio aqui, ele se afastou. O pastor fulano de tal já foi lá, o irmão fulano de tal foi lá, não teve jeito, não tem mais jeito. É como diz, é melhor conquistar uma cidade fortificada do que tentar reconciliar um irmão ofendido, pois o Espírito Santo me disse o contrário. Ele disse, eu dei a vocês poder para reconciliar irmãos ofendidos. Eu convido vocês a estarem em pé neste momento, porque eu quero orar por 2 grupos de pessoas, de forma bem rápida. Quero orar por pessoas que entraram aqui, juraram no seu coração que nunca mais entrariam na igreja, mas algo nesta semana te concitou, te incomodou, e mesmo com muita desconfiança, mas você veio ao culto. Eu quero orar por pessoas e receber neste altar pessoas que foram feridas no passado. Um pastor, um evangelista, um líder da escola dominical, um líder de missões, um diácono, um obreiro, uma obreira, alguém te feriu o coração com uma palavra muito dura. E você jurou que você não estaria mais exposto a isso. Então você se afastou. Mas o Espírito Santo, que nunca deixou você só, vem trabalhando no teu coração há muitos meses, te fazendo lembrar das delícias que tu tinhas no convívio da igreja, no aprisco do Senhor. Sentindo-se compelido e sentindo-se trazido com laços de amor, você veio hoje aqui. Talvez você sentou lá atrás, ainda muito desconfiado. Estás pensando se realmente você vai dar este passo, decidindo se expor novamente. O Espírito Santo te trouxe hoje aqui e me deu esta palavra justamente para te alcançar, para confirmar que é Ele quem está trabalhando na tua vida. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, cujo coração foi ferido, com coragem, deixe o teu banco, deixe o teu lugar, venha ao altar, porque hoje é o dia da tua restauração. Querido irmão, querida irmã, cujo coração foi ferido, em nome de todos aqueles que te feriram, eu te peço perdão. E eu quero convidar você para vir aqui, nos dar a oportunidade de te abraçar outra vez, nos dar a oportunidade de te amar novamente. Verta o bálsamo, que as feridas sarará. Protege-o com teu manto de amor. Compartilhemos. Graças a Deus. Agora, onde estão os restauradores? Que juntos
vamos nos deixar ser usado por Deus para restaurar corações feridos. Estendam as suas mãos. Eu quero orar por você, para que você experimente o poder de Deus em tua vida, o poder de restaurar um irmão ferido. É um poder sobrenatural, o poder que foi liberado na cruz. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre os teus filhos, sobre esta igreja aqui presente, a unção da reconciliação. Senhor, te agradeço por todos aqueles cuja reconciliação se realiza nesta noite, cujo perdão é concedido nesta noite, cuja restauração é realizada nesta noite. Eu te agradeço, Senhor, por cada um dos teus filhos que tu traz de volta ao teu aprisco, porque com laços de amor temos sido atraídos à tua presença. Se desfez todo laço de morte, todo muro de separação caiu por terra, e o Senhor reconciliou os nossos irmãos. Senhor, assim também vai acontecer aos milhares, porque o teu povo que hoje recebe esta unção em suas vidas vai ser instrumento de reconciliação por onde quer que o Senhor os levar. Reconciliação no lar, reconciliação, Senhor, no ambiente de trabalho, reconciliação na igreja, reconciliação na família, reconciliação entre os parentes, reconciliação entre os amigos, reconciliação entre os colegas, reconciliação em todos os lugares. O Senhor dá a nós a palavra da reconciliação. Eu creio nisto e eu te agradeço, porque o Senhor confia a nós tão grande privilégio e tão grande honra. Bendito seja o teu nome hoje e para sempre. Amém. Amém.